enorme, mas a gente trouxe, do ano passado para cá, uma novidade, que é desenvolver aplicação móvel para dispositivos, tanto tablet, quanto dispositivos notebooks, desktop, com o mesmo sistema operacional. E existe uma diferença no desenvolvimento que a gente tinha no desenvolvimento clássico do .NET para o desenvolvimento dessas aplicações móveis, né, as aplicações mobile. E o grande pilar desse desenvolvimento é chamado de Windows Runtime. E a gente vai entender um pouco o que é esse Windows Runtime e o que isso tem de diferente e o que isso tem de interseção com o desenvolvimento do .NET que a gente já está acostumado. Desculpa, eu esqueci de passar primeiro os meus contatos, né? Eu sou Oswaldo Daibert, mais conhecido como Daibert. Meu Twitter está aqui, meu blog está sempre atualizado, falando sempre sobre plataforma Windows desenvolvimento, né? Tanto Windows 8, Windows Phone, e um pouquinho de Windows Azure também. Meu contato, meu e-mail, eu trabalho na Microsoft no Brasil, né, como um evangelista técnico da plataforma Windows em geral. Bom, primeira coisa, né, quando a Microsoft resolveu entrar nesse play de aplicações móveis e tal, a primeira coisa que ela fez foi criar um sistema operacional novo. Internamente a gente falou que a Microsoft reimaginou o Windows, né, porque ela criou uma interface nova para o usuário final. Eu me lembro que era muito engraçado, né? Eu chegava para minha mãe e falava, que legal, trabalho na Microsoft e tal. Aí você tinha lá o XP, instalava para ela, legal. Aí instalava o Vista, ela, tá, legal, mas o que mudou? Não, agora em vez de estar escrito iniciar, é uma bolinha, né? Aí ela depois, instalei o 7. Ela falou, olha, deixa eu te perguntar um negócio, você fica lá 3 anos, né, na empresa, sai uma versão nova do sistema operacional lá, você me faz comprar um computador novo e tal, mas, tipo, o que mudou? Não adiantava chegar para ela e falar, nossa, tem toda uma infraestrutura de serviços por trás do Windows, etc. e tal, que para o usuário final isso não fazia muita diferença, né? E aí a grande questão, quando a Microsoft então quis entrar nesse mercado, foi reimaginar o Windows, e a primeira coisa, ela criou uma interface nova para o sistema operacional, que é baseado nesse modelo que a gente chama de interface moderna. Quem aqui nunca tinha visto o Windows 8? Todo mundo já viu, né? Já tem 1 ano que ele está no mercado. Semana passada saiu o Windows 8.1, que é esse aqui, né, que já está rodando o Windows 8.1. Tem algumas novidades que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Mas o grande investimento não foi só essa questão da interface nova, tem uma cara nova para o Windows, né? Para nós que somos desenvolvedor, o que mudou para a gente, né? Assim, o que faz sentido para a gente vir para esse modelo de desenvolver aplicação moderna? O que mudou? Primeira coisa, a criação dessas APIs novas, esse conjunto de componentes que a gente chama de Windows Runtime. A gente tem um novo ambiente de execução de aplicações. O que significa isso? Um pouquinho mais lá na frente, eu vou mostrar para vocês que as aplicações móveis, quando a gente fala de desenvolver uma app, igual o Eduardo mostrou na palestra anterior, eles podem rodar tanto em notebooks quanto em tablets. E quando a gente fala em dispositivo móvel, uma das coisas que pega mais é a questão de duração de bateria, né? Então, a gente vai ver que existe um ambiente de execução de aplicação que garante não só a questão da segurança das apps, mas também que garante com que aquele aplicativo consuma a menor quantidade de bateria possível. E para a gente que é desenvolvedor é muito bacana, porque, inclusive, lá no Visual Studio, quando você está fazendo a sua app, existe um teste que você faz, que é você monta um caso de teste e manda executar esse caso de teste. Quando ele está sendo executado, ele mostra no final quanto de bateria ele consumiu durante aquele teste que você fez. Para você saber, opa, meu aplicativo pode melhorar do ponto de vista de consumo de bateria ou não. Para que isso? Cada vez mais o pessoal está andando com seus dispositivos móveis debaixo do braço, né? Eu estou aqui com um tabletzinho, daqui a pouco eu levanto ele para mostrar para vocês. Ele pesa menos que um iPad, ele é do tamanho de um iPad, só que ele é x86, só que ele é Intel. Então eu rodo Office, rodo meus players de vídeo, DivX com legenda, etc. e tal, porque ele é Intel. Consome bem pouca bateria, que ele é baseado no processador Atom e tal, mas Intel num dispositivo pequenininho, e aí eu posso ainda plugar um teclado nele. Então a gente vai ver um pouquinho sobre esse novo ambiente de execução,
falei um pouco, né, mostrei para vocês a cara ali da interface nova que foi pensada e criou também um modelo de distribuir a aplicação. Então, por exemplo, o Eduardo mostrou lá para vocês a aplicação na palestra anterior, mas como que você distribui aquilo? Poxa, antigamente a gente mandava num pendrive para o cara, né? O cara pegava o pendrive, ia lá, instalava, rodava o executável, rodava o install shield, etc. Mas no caso do Windows 8, a app ela é desenvolvida e publicada numa loja, né? Tem todo um processo de certificação para garantir segurança, etc. e tal, mas o deploy, né, a distribuição da aplicação é feita por uma loja específica. Falando especificamente, então, do Windows Runtime. O que é o Windows Runtime? Né? O Windows Runtime, então, ele é um conjunto de componentes novos, diferente dos componentes que a gente tem lá no .NET Framework, né, que são específicos para as aplicações móveis. Então, esses controles, como o Eduardo mostrou, a gente tem controles lá, grid view, esse tipo de controle que a gente tem para o Windows Runtime, eles não são os controles que vieram lá do .NET Framework, são controles novos. Então, escritos especificamente para o Windows Runtime. Isso é a primeira coisa que assim, a gente tem que ter um pouco em mente, né? Que quando você começa a desenvolver, você traz o desenvolvimento, mas com os controles nativos do Windows 8. Outra coisa, a gente vai ver daqui a pouco um diagrama onde a gente vai perceber que eu desenvolver para aplicação móvel, utilizando seja JavaScript ou C#, no fundo, eu vou ter o mesmo tipo de produto gerado lá no final. Eu tenho um código binário lá no final, que é um arquivo com a extensão lá appx, né, que é um binário independente da linguagem que eu tenha desenvolvido, e os tipos são compatíveis dentro do Windows Runtime. Outra coisa, o que o Windows Runtime é, em última instância, e a gente vai ver um pouquinho ali na frente. A gente vai ver que quando a gente roda a aplicação, ela é baseada naquele conceito de COM. Pô, Daibert, mas COM não é um negócio antigo? Poxa, o Windows ainda usa isso até hoje. Se a gente pegar a história da Microsoft, pegar a história do desenvolvimento para o Windows, todas as tecnologias que a gente tem hoje, mesmo quem aqui desenvolve WCF, por trás do WCF, lá na última instância do WCF, ele é baseado em COM Plus, etc. e tal. Então, o Windows Runtime ele é um controle baseado em COM que roda a sua aplicação isolada dentro do sistema operacional. Isso é bem bacana e a gente vai entender por quê, né? Como que a gente pode fazer comunicação entre as aplicações. Outra coisa é que, independente da linguagem que eu estiver utilizando, seja em JavaScript, ou seja em C# ou VB.NET, o nome das classes são sempre as mesmas. Então, isso facilita bastante para o desenvolvedor. Então, o Windows Runtime, esse conjunto de controles e de componentes que unifica toda essa parte de desenvolvimento. Bom, perguntas frequentes, né? O Windows Runtime, ele substitui o .NET? Não. O Windows Runtime, ele melhora o .NET. Ele estende o .NET. Então, eu posso utilizar classes base que existem lá no meu .NET Framework, e eu tenho classes novas dentro do meu Windows Runtime. Né? Então, existe um pedaço do Windows Runtime que faz uma interseção com o .NET Framework, mas não necessariamente tem todo o .NET Framework lá dentro. Quando você cria o projeto, você vê que você tem um pedaço só do .NET Framework dentro do Windows Runtime, que é a parte toda de tipos primitivos, como string, numérico, system, etc. e tal. Isso é bem legal. E uma curiosidade, né, que a gente tem no desenvolvimento para o Windows 8, quando eu estou numa máquina que é o Windows 8, se eu, por exemplo, fizer uma aplicação Windows Form, eu posso chamar alguns controles do Windows Runtime. Não posso chamar todos, mas eu posso chamar, por exemplo, notificações. Por exemplo, uma notificação que a gente chama, que é o Toast Notification, que entra aqui uma janelinha com alguma informação. Quem aqui estiver usando o Office 2013, já viu no Outlook, que o Outlook, quando chega uma mensagem, ele mostra aqui a mensagem que chegou, né? O título da mensagem que chegou como uma notificação. Isso é uma aplicação Windows normal, Windows Form, chamando controles do Windows Runtime. Então, isso é possível para alguns controles. São poucos, mas isso é possível também. Então, é bem bacana. Bom, falando então do que é o Windows Runtime dentro do sistema operacional Windows, quando a Microsoft criou o Windows, né, pensou, olha, vamos fazer um Windows novo, ela fez aquela cara nova do Windows,
E ela resolveu reescrever algumas coisas, como, por exemplo, ela resolveu escrever o kernel do sistema operacional. Então, o núcleo do sistema operacional foi, nos últimos 8 anos, baseado, né, no núcleo do NT 4.0 lá, e veio para o XP, Vista, 7 e tal. E foi pela primeira vez nos últimos 8 anos que a Microsoft mudou mesmo o kernel do sistema operacional. Para quem desenvolve aplicação num computador Intel, ele continua desenvolvendo a aplicação dele, por exemplo, em C# ou VB.NET, em C++, não gerenciado, chamando APIs do Win32 direto ali e tal, o HTML5 rodando dentro do browser, mas a grande novidade é o Windows Runtime rodando em cima desse kernel novo. Então, esse meu Windows Runtime, ele conversa diretamente com o núcleo do sistema operacional, e esse Windows Runtime, ele existe não só para o Windows 8 no tablet e no desktop, notebook, etc. Ele existe também para o Windows Phone. Eles não são o mesmo ainda, existe uma tendência no futuro, quem sabe, isso unificar e virar o mesmo Windows Runtime, para você, quem sabe, no futuro poder rodar, né, fazendo um exercício de futurologia, mas esse Windows Runtime, ele roda numa máquina Intel, ou ele roda numa máquina que é um tablet com processador do tipo ARM, como, por exemplo, a gente tem já alguns tablets desse no mercado, né? Então, o mesmo aplicativo que eu faço o aplicativo moderno que eu faço para o Windows Runtime, ele vai rodar lá no Windows 8, no desktop, no notebook, num tablet Intel, ou vai rodar num tablet que tenha o processador ARM, né? Por quê? Porque esse conjunto de APIs aqui, que conversa com esse kernel, que existe um kernel do Windows agora, que roda no Windows 8, no Intel, no ARM ou no Windows Phone, uma versão um pouco diferente desse Windows Runtime, mas basicamente é a mesma ideia, mas o núcleo é o mesmo. E agora, quando a gente fala em plataforma Windows, sistema operacional, e a gente está falando, por exemplo, no Xbox One, então esse mesmo kernel do Windows aqui também roda lá. Então a gente tem o Windows 8 com esse kernel, Windows Phone com esse kernel, Windows Embedded 8 com esse kernel e o Xbox também rodando o mesmo kernel. Então é legal isso, porque no futuro, se a gente tiver para todos esses dispositivos também o Windows Runtime, aplicações, por exemplo, para o Windows Embedded, poderão ser desenvolvidas em cima também do Windows Runtime. Então está existindo essa unificação de todas as versões do sistema operacional aí, a gente está vendo, né? São sabores diferentes do sistema operacional, rodando em lugares diferentes, com arquiteturas de hardware diferentes, mas rodando em cima de um cara que é o Windows Runtime. E uma coisa legal do Windows Runtime é que ele permite que você desenvolva em C#, VB.NET, usando uma camada de apresentação em XAML, por exemplo, mas ele permite também que eu desenvolva utilizando HTML5 e CSS3 com JavaScript por trás. Foi bem legal na apresentação do Eduardo, que ele fez a aplicação dele lá usando o JavaScript, né? E as APIs que ele chamava com o WinJS, elas são as mesmas APIs que eu poderia usar, as mesmas APIs que eu poderia usar usando C#. Então, o interessante é que, como os nomes das classes são iguais, se você desenvolve com HTML5, JavaScript, e já conhece, se amanhã você pegar um projeto em C#, mas você não é um desenvolvedor em C#, fica razoavelmente simples você ter essa curva de aprendizado. Mas o bacana aqui, que vale citar, é o seguinte, que quando eu desenvolvo a aplicação em HTML5, CSS3 e JavaScript, ou eu desenvolvo em C#, o produto final que eu vou ter é um código compilado. Porque normalmente quando você fala, vou desenvolver HTML5 e JavaScript, putz, quando eu penso em desenvolver nisso, eu estou pensando, vai rodar onde? No browser? Não. Uma aplicação moderna, minha, rodando no meu Windows 8 ou no meu Windows.1, qualquer uma dessas aplicações aqui, pode ter sido feita em HTML5 ou JavaScript, que independente disso, o produto final é o mesmo, não existe uma diferença do pacote que é gerado lá no final. Tudo é baseado naquela Common Language Specification, que gera uma linguagem intermediária, o MSL lá, que é compilado e gerado, então, esse código nativo. Bom, e a gente chama essas aplicações modernas, né? Assim, normalmente a gente fala aplicação móvel, aplicação moderna, mas o nome oficial disso, quando você, por exemplo, está lá no Visual Studio e vai criar uma app, é uma Windows Store App. Por que o Windows Store App? Porque é feito um deploy da aplicação, é feito via uma loja
que está na nuvem, onde o usuário tem um aplicativo que vem no Windows 8, quando ele clica, ele baixa o aplicativo e instala, assim como nas outras plataformas, como Android e iOS. Né? Bom, outra coisa, continuando aqui, né? Falando um pouco sobre esse modelo de desenvolvimento, passando rapidinho nesse gráfico aqui, que é uma coisa interessante da gente perceber, é que, independente do Windows Runtime que eu estou rodando, seja no Intel ou seja no ARM, o meu núcleo do sistema operacional é o mesmo. Eu tenho um conjunto de APIs, que eu vou falar um pouquinho ali mais para frente, que abstraem a conversa que eu tenho com o meu sistema operacional e facilitam o meu desenvolvimento. Como, por exemplo, se eu estou desenvolvendo uma aplicação que precisava usar a câmera, antigamente eu precisava usar um driver daquela câmera, instalar o driver daquela câmera. Beleza, hoje eu continuo precisando instalar o driver da câmera lá no Windows. Porém, quando eu ia fazer a chamada da câmera, por exemplo, de uma câmera específica, eu tinha que chamar uma DLL, que poderia adicionar via referência, ou eu poderia chamar ela, se ela fosse estática, via DLL import no código. E eu tinha que me preocupar, né, porque se o cara estaria com o driver instalado, não estaria com o driver instalado, etc. e tal. O Windows Runtime, então, com essas APIs, ele abstrai isso, e independente de eu ter ou não o driver da câmera instalado, quando eu chamo uma API lá do Windows, eu crio uma classe lá do tipo Media, eu tenho a opção lá de chamar um método da classe Media, que é o .capture lá, eu chamo um objeto, .capture, passo um parâmetro falando, tira uma foto ou filme. Eu não preciso ter carregado ou adicionado a referência para uma API específica e tal. Por quê? Isso já está tudo dentro do pacote do Windows Runtime. Então, isso é a grande diferença. Então, se o cara vai estar lá, como hoje, por exemplo, no Windows 8.1, putz, eu tenho uma impressora 3D, quero usar a impressora 3D e fazer minha app mandar imprimir na impressora 3D, eu não preciso me preocupar, por exemplo, como chamar uma série de drivers que são baseados em DLLs estáticas, onde eu teria que colocar no meu código .NET normal, né, um código .NET Framework normal, DLL import, o nome da DLL, carregar aquela DLL estaticamente para chamar a API da impressora 3D, etc. No Windows 8.1, por exemplo, a gente tem as DLLs da impressora 3D, e aí, basicamente, o que eu faço? Eu mando aquele modelo 3D para a API de uma classe X da vida lá, e ele sabe se virar com o driver lá por trás, né, normalmente. Né, é um pouco diferente do modelo de desenvolvimento que a gente está utilizando. E isso independente da versão da linguagem que eu estiver utilizando. Né, pode ser em JavaScript ou em C#, que eu vou acessar esse conjunto aqui de componentes, né, de uma maneira bem simples, sem ter que me preocupar com esse tipo de coisa, porque eu tenho dentro do Windows Runtime um cara que identifica e que faz as chamadas corretas, independente da linguagem que eu estou usando, né, que é baseado nesse Language Projection que eu tenho aqui. Bom, outra coisa, né, diferenças. Né, aqui eu vou... Assim, normalmente essa palestra é num nível 400, que a gente coloca bem avançado, aqui eu estou trazendo ela um pouco mais para um modelo um pouco mais básico, assim, tipo um nível 200, porque tem muita gente que está assistindo ou que está aqui que ainda não viu o desenvolvimento para o Windows 8, mas que é legal a gente falar algumas coisas como, por exemplo, aquele meu aplicativo, quando eu abro o meu aplicativo, esses aplicativos aqui modernos, que estão aqui na minha tela inicial, como aquele aplicativo que o Eduardo desenvolveu, no fundo, eles rodam dentro create instance, alguma coisa, coisas do tipo, no Windows Runtime começam com RO, create instance, etc. e tal. Por que eu estou falando isso? Imagina que eu quero criar um componente que seja um componente reaproveitável entre linguagens. Eu estou desenvolvendo para JavaScript, mas eu vou desenvolver um controle em C# porque meu time é híbrido. Ou eu vou baixar um controle lá da internet, né, de que alguém desenvolveu. Em algum determinado momento, pode ter um cara desenvolvendo isso em C++, e ele tem que entender essa diferença das chamadas das APIs. Né? Então, basicamente, o que acontece? No COM, a gente tinha lá o IANO na interface do componente, né, quando a gente usava lá o create object, etc. e tal. E no Windows Runtime, se eu estou criando um controle específico, um componente novo para colocar dentro do Windows Metadata e estender o Windows Runtime, eu tenho que saber que eu tenho que implementar lá o iInspectable para que essa DLL, esse controle, passe a fazer parte do meu conjunto e eu estenda meu Windows Runtime.
E aí, o que eu tenho dentro do meu Windows Runtime de interface, né? Quais são as interfaces que eu tenho disponíveis para poder utilizar? Eu tenho as APIs fundamentais aqui, né? Minha base, como, por exemplo, eu tenho threading e timers dentro do meu Windows Runtime. Pô, Daibert, mas isso já existia lá no .NET Framework. Por que no Windows Runtime vocês colocaram isso de novo? Porque no Windows Runtime agora, eu não preciso mais me preocupar em criar threads ou criar thread pools, por exemplo. Por quê? Um dos investimentos que nós fizemos na plataforma do Windows Runtime foi criar todas as APIs da Windows Runtime de forma que elas fossem sempre assíncronas. Então, diferente do .NET Framework, onde as APIs elas são síncronas, no Windows Runtime, todas elas são assíncronas. Por que isso? A primeira vez que eu ouvi um termo que a gente usa, né, para falar dessas aplicações modernas da Microsoft, eu não consegui entender nada. Né? Os caras falaram, olha, aplicações modernas Windows 8, elas são chamadas de fast and fluid, né? Rápidas e fluídas. Aí eu pensei, putz, cara, isso é um cara de marketing me falando isso. Né? O que significa ser fluido? Cara, fluido, para nós que somos muito da área de exatas, para mim fluido, cara, é sangue, né? Alguma coisa, rio, é fluido, é isso. E eu custei a entender um pouco o que era o fluido. E eu fui entender de verdade o que era esse conceito de rápido e fluido, quando eu comecei a entender um pouco dessa ideia de que as APIs são todas assíncronas. Por quê? Diferente do Windows, de uma aplicação Windows Form, que você está, às vezes, rodando a aplicação e, por algum motivo, ela aparece lá, né, o not responding, que ela fica parada e ela não está executando nada, nas aplicações Windows 8 nativas, né, baseadas no Windows Runtime, isso não acontece. Por quê? Porque eu não preciso, eu, desenvolvedor, criar uma thread pool, criar as threads e ficar controlando aquele sinal, né, o semáforo lá, para saber a thread está rodando, terminou, aconteceu, que é bem chato de fazer e às vezes acaba uma thread ficando naquele modo zumbi, acaba aparecendo lá, not responding, lá na app. Então, quando a gente vem para o Windows Runtime e eu tenho toda a parte de thread timer implementado no nível do framework, né, do Windows Runtime mesmo, quando eu faço a chamada para qualquer API, mesmo para um Open File Picker, qualquer coisa do tipo, a minha tela ela continua destravada. Então, eu posso estar, por exemplo, fazendo download de um web service que está trazendo 100 mega ou 200 mega de informação, e eu não preciso ficar travado naquela linha ou implementar uma thread pool, etc. Simplesmente eu chamo aquele cara e o resto da minha aplicação fica solta. Ou seja, né, continua a execução de forma assíncrona. E o que isso significa? Fluidez. Agora entendi, cara. O cara de marketing, quando foi falar, né, é fast and fluid e tal, traduzindo isso para o Technicase aqui, é isso, né, a implementação assíncrona de todas as APIs. Em cima disso, a gente tem outros tipos de controles e APIs básicas do Windows Runtime, né? A gente vai para um outro nível, que são as APIs de mídia, APIs de geolocalização. Então, eu não preciso ter, por exemplo, implementar um código onde eu carrego um driver ou carrego, por exemplo, uma DLL do GPS ou do localizador do meu dispositivo. Eu tenho lá uma classe lá de geolocalização que eu crio um objeto daquele tipo e uso ela normalmente sem saber se o cara tem ou não aquilo no dispositivo. Porque o Windows Runtime que vai conversar com o sistema operacional diretamente. A aplicação nunca conversa diretamente com o kernel, né? A aplicação moderna. Sempre com o Windows Runtime. Então, eu não preciso preocupar com isso. Outra coisa interessante, a parte de local e cloud storage, que o SkyDrive, né? Opa! Show. Galinha pintadinha, que é uma app para Windows 8, né? Que a gente lançou há pouco tempo. Então, eu tenho lá o meu local cloud storage, que eu posso acessar o SkyDrive diretamente. Ou seja, quando eu vou hoje no Windows Runtime, numa aplicação Windows Runtime, eu falo assim, olha, salvar um arquivo. Antes eu salvava onde? Em C2 barra alguma coisa, né? Usava um system.io, por exemplo, e tal. No Windows Runtime você não usa diretamente o acesso ao disco, mas quando você manda abrir um arquivo, chama um Open File, um File Open Picker da vida, você vai ver que tem lá assim, meus documentos, meus vídeos, meus áudios, disco local, e tem lá assim, SkyDrive.
Isso aí é nativo no Windows 8. Então, a minha aplicação, que salva qualquer coisa, nativamente, quando eu chamo as APIs de salvar a informação no disco, pode ser no disco local ou pode ser no disco na nuvem, que é o SkyDrive. A API já é nativa, está implementado nesse cara aqui, ó, Local e Cloud Storage. Bom, outras coisas que tem aqui, a gente tem o suporte ao XAML, né, na interface do usuário, então a linguagem de meta tag que era utilizada no Silverlight é utilizada aqui para C# e VB.NET, e HTML5 e CSS3 para quem desenvolve usando HTML5, CSS3 e JavaScript, né? Então, isso também está implementado dentro do Windows Runtime. Então, o que aquele diagrama lá, né, ele traduz? Né? Todas as APIs são assíncronas, né, fast and fluid. As APIs do Windows Runtime, né, têm acesso rico ao dispositivo, sistema operacional, etc. e tal. Significa que eu não preciso me preocupar se o cara tem ou não o driver da câmera. Se eu quero salvar no SkyDrive, eu não preciso implementar uma chamada específica do SkyDrive, porque isso também é nativo. E as APIs do Windows Runtime, elas aparecem de forma natural para o cara que está desenvolvendo, seja em JavaScript, ou em C# ou em C++ gerenciado lá dentro do Windows Runtime. Se eu quiser chamar a câmera, eu vou usar sempre a classe lá, que é a classe mídia, seja em JavaScript ou seja em C#, ou em C++ gerenciado, por exemplo. Beleza? Porque, em última instância, o que acontece? Quando eu compilo a aplicação, para gerar o aplicativo baseado no Windows Runtime, a gente tem aquele conceito, né, que a Microsoft abriu a especificação do .NET quando ela lançou o .NET lá em 2001, 2002, e ela tem uma especificação chamada CLS, que é Common Language Specification. Qualquer empresa ou qualquer pessoa que utilize ou crie uma linguagem baseada na CLS pode gerar uma aplicação compilável para a plataforma Windows. Como, por exemplo, a gente tem COBOL.NET, que a Micro Focus desenvolveu. Ela pegou a especificação da CLS, escreveu COBOL.NET, você entra lá no Visual Studio, tem lá a linguagem lá COBOL, e o cara programa em COBOL, mas quando ele compila depois, como a linguagem é baseada em CLS, o que acontece? Ele pega aquilo, gera uma linguagem intermediária, que é a Intermediated Language lá, né? Essa linguagem intermediária é uma linguagem interpretável, no caso, pelaquela CLR, que é a Common Language Runtime, e executa ali em cima, daquela máquina virtual. No caso da CLS para o Windows Runtime, a gente tem um carinha aqui no caminho, chamado de Projection, que ele tem uma base de dados aqui no Windows que ele faz a compatibilidade de todos os tipos. Então, o que acontece? Quando eu escrevo lá o código e coloco um tipo inteiro ou string, por exemplo, em C#, é diferente de um código inteiro ou string, né, o tipo final, né, o produto final, do JavaScript. Um tem 4 bytes, o outro tem 6 bytes, signed, unsigned, etc. e tal. O que acontece? Ops. Esses são os Toast Notifications que eu comentei. É uma app me notificando, do Facebook, no caso. O que ele faz? Ele manda uma informação, quando ele compila isso, esse metadados do Windows aqui, né, ele pega e faz com que todas as variáveis fiquem iguais para o Windows Runtime. Então, no produto final gerado aqui, não interessa se eu fiz em C++ gerenciado, se eu fiz em C# ou em HTML5 JavaScript. Porque quando eu compilo, CLS, linguagem intermediária, produto final, appx. Bom, falando um pouquinho do ambiente de execução da aplicação Windows 8 ou Windows 8.1, o que acontece? Eu tenho uma loja na nuvem onde as aplicações elas estão armazenadas. Então, eu desenvolvi o aplicativo, eu entro num portal lá da Windows Store, né, pego esse aplicativo, submeto para a loja, ele faz uma validação, disponibiliza, eu tenho essa loja pública, o cara entra lá, clica, baixa o aplicativo. Quando ele baixa o aplicativo, o que ele faz? Ele pega esse aplicativo, instala isso dentro do Windows, coloca numa pasta o arquivo lá, o appx, etc. e tal, coloca em alguns outros lugares algumas informações da aplicação, como, por exemplo, quando você está desenvolvendo a aplicação, quem aqui já desenvolveu uma aplicação para o Windows 8? Você não vale. Mas tem um pessoal lá atrás. Uma das coisas que a gente tem que colocar é uma imagem que a gente chama que é a splash screen, que é a primeira imagem que aparece quando eu rodo o aplicativo, né? O que aquilo ali acontece, na verdade? Por que eu tenho que colocar aquilo e eu coloco aquilo ali, em vez de colocar como um recurso do aplicativo, eu coloco aquilo lá numa referência da aplicação?
Aquilo ali é porque quando a aplicação é instalada e tem esse repositório aqui, onde todos os aplicativos são instalados, eu vou mostrar daqui a pouco que o arquivo appx que é gerado, na verdade, ele é como se fosse um arquivo zip. Ele tem várias coisas lá dentro. Uma das coisas é a aplicação em si, outras coisas são, por exemplo, a splash screen, um arquivo PNG da vida lá. Por quê? Lembra da história que eu falei? O Windows Runtime, na verdade, é baseado em COM, etc. e tal? O legal é o seguinte, quando você clica no aplicativo, a primeira coisa que ele faz é mostrar a splash screen. Só que, na verdade, enquanto ele está mostrando a splash screen para você, o aplicativo está subindo por trás. Então, aquela imagem PNG que você colocou lá no aplicativo, sem ser como um recurso do aplicativo, lá no projeto, ele foi salvo numa pasta, e aí, quando você chama, o Windows mostra o splash screen, carrega aquele componente com lá atrás, com a aplicação pendurada nele, e a aplicação aparece. Então, dá essa impressão para o usuário. Então, alguns desenvolvedores fazem até algumas brincadeiras, como, por exemplo, nessa app da galinha pintadinha, ele mostra uma splash screen, onde a galinha está parada assim. Quando a aplicação entra no ar mesmo, a splash screen, a galinha faz um joinha. Né? Uma aplicação que entrou ontem no ar, que é a aplicação do Cinemark, quando você chama a aplicação, vem um splash screen estático no primeiro momento, né? Quando a aplicação acaba de entrar, aparece um rolozinho de filme rodando assim. Né? Então é legal, dá para brincar um pouco, mas baseado nisso. Né? Por que tem, então, a splash screen? Para que ela apareça para o usuário, enquanto o componente está carregando a aplicação por trás. Então, Fast and Fluid, de novo, se transporta para cá nessa história. E aí, o aplicativo, na verdade, o seu appx, no final das contas, ele é como se fosse um arquivo zip. Tem várias coisas lá dentro. Mas, bem resumidamente, a gente tem o seguinte, né? O arquivo e recursos aqui, que é o binário mesmo da sua aplicação, eu tenho aqui o arquivozinho de manifesto. O que é esse meu arquivo de manifesto? Um arquivo XML, onde eu configuro o ambiente onde minha aplicação vai rodar. Como assim, Daibert? Como configuro o ambiente? O ambiente é o Windows. Não, um pouco diferente. Quando eu tenho lá no Windows, Windows Form, uma aplicação rodando, eu abro vários executáveis, todos eles estão rodando dentro do mesmo sistema operacional. Né? Assim, compartilhando a mesma memória, compartilhando o mesmo conjunto de controles de janela, etc. Quando eu estou no Windows Runtime, a gente fez uma coisa diferente. Cada aplicação que sobe, ela roda dentro da sua caixa de areia, né, a sandbox. E esse arquivozinho de manifesto, ele fala o seguinte, o que essa sandbox da aplicação vai ter? Como, por exemplo, se eu tenho uma câmera, eu posso ir lá e marcar no meu arquivo de manifesto, falando, olha, a sandbox dessa aplicação tem uma câmera. Quando eu marco isso, quando eu vou aqui na barrinha, não sei se essa resolução aqui vai deixar eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Por exemplo, no aplicativo de câmera, que deve estar aqui. Legal. Então, esse meu aplicativo de câmera, para frente aqui, ele está rodando numa sandbox. Tá? Então, se eu levantar aqui, está vendo vocês aí, beleza? O que é essa sandbox, então? Se eu vier aqui e puxar a barra lateral, que é do sistema operacional, né, chamada de Charme Bar, e clicar em configurações, eu tenho um item aqui chamado de opções. Permissões. Essa permissão, dependendo do que eu coloque no meu arquivo de manifesto, vai começar a aparecer um monte de itenzinho aqui, como, por exemplo, ligar câmera, permitir acesso à internet, permitir acesso ao sistema de arquivos. Por quê? Como cada aplicação ela roda na sua instância, na sua caixa de areia, para cada uma delas, né, para cada uma das minhas aplicações, eu vou ter que ir lá nesse meu arquivo de manifesto e falar, olha, tem acesso à câmera, tem acesso ao disco, tem acesso ao microfone, tem acesso a Sbrubbles. Né? E isso aparece aqui, não foi uma boa escolha, talvez. Acho que pela resolução ele não está mostrando aqui o item. Mas se eu desabilito ali, por exemplo, a câmera, né, da minha sandbox, o aplicativo para de ter acesso à câmera, porque eu falei, olha, o aplicativo não pode
ter acesso à câmera. Então, lá no Windows Runtime, né, esse ambiente seguro que eu tenho, faz esse controle para mim da sandbox do aplicativo. Isso é interessante. Quem é que desenvolve para Android ou para iOS? Vocês já viram que, de vez em quando você está desenvolvendo para Android, por exemplo, sua aplicação está lá, ou quem é usuário de Android, acontece a seguinte situação. Você chama um aplicativo que chama câmera, por exemplo. Aquele aplicativo ele crasha. Aí você chama um segundo aplicativo que usa a câmera. Ele não consegue acessar a câmera. Por quê? Porque a câmera está compartilhada no nível do sistema operacional e quem controla isso é o cara que roda a aplicação. É como se fosse um Windows Form. É o mesmo conceito lá de uma aplicação Windows Form. No caso do Windows 8, como cada um desses caras eu configurei no manifesto e subi uma sandbox separada, quem controla, quem é dono da câmera ou não, é o Windows Runtime, e não a aplicação. Então, se por acaso a aplicação crashar e ela estava usando a câmera, ou o Windows Runtime sabe que isso aconteceu, e ele libera a câmera para que outro aplicativo possa utilizar. Então, a gente não vai ter esse problema de travamento de de componentes como um device da câmera num aplicativo. Né? Um nunca vai travar para o outro o aplicativo, o device ali. Bom, outra coisa que a gente tem é a questão da assinatura, ou seja, isso aqui é um aplicativo instalado na máquina local. Ele é assinado com certificado digital que você, que é o desenvolvedor e publicou na loja, ele gera para você na loja. Então, o usuário, quando ele coloca a aplicação na máquina dele, se você é um desenvolvedor e vai vender a sua aplicação, isso é super importante, porque isso vai evitar que o cara pegue o seu aplicativo na sua máquina, né, leve para uma segunda máquina e execute o aplicativo lá. Porque ele tem 2 níveis de segurança ali, né, que a gente chama de entropia, que é o seguinte, ele tem uma assinatura que ele garante que esse pacote aqui nunca foi alterado depois que você baixou da loja. Se o cara mudar um bit ali, a assinatura já é diferente, né? O CRC lá do pacote já é diferente e o cara não consegue executar. Vai aparecer no seu aplicativo, lá na tela inicial, uma bolinha com um xizinho vermelho. Desculpa, uma bolinha vermelha com um xizinho. Né? Agora, se o usuário copia, né, um outro usuário copia o seu aplicativo e coloca em outra máquina e vai tentar rodar, imagina que ele consiga levar para lá, a gente tem um segundo nível, que esse carinha aqui, que ele tem o seguinte lá dentro. Além de garantir que tudo que está rodando ali dentro é exatamente o que foi certificado, que está lá na loja que você baixou, ele faz a entropia associando aquele pacote à sua conta do Windows. Então, no Windows 8, quando você entra no Windows 8, você pode conectá-lo nativamente, na hora que você liga o sistema operacional, à nuvem. Como? Você coloca o seu Microsoft ID, seu @hotmail.com. Na hora que você coloca isso, independente do device que eu estiver utilizando, se eu estou com o meu usuário aqui, @hotmail.com, se eu estou no meu telefone com o meu usuário, @hotmail.com, eu tenho um notebook que tem meu Windows 8 lá, e eu estou logado com esse mesmo usuário, osvaldo.daibert@hotmail.com, ele sabe que eu sou esse usuário. Então, se eu comprei o aplicativo para um device, ele roda em todos para aquele usuário. Mas se o segundo usuário copiar e levar e tentar executar esse aplicativo lá, esse carinha aqui dentro, ele vai olhar e vai falar o seguinte, opa, esse usuário não é o usuário que comprou o aplicativo. Então, ele não roda o pacote. Para nós que somos desenvolvedores e vendemos aplicativos, isso é super importante, garantir essa segurança. Então, aquele papo de, imagina se tem um jailbreak ali e coloca e tal. Então, a gente tem 2 níveis de segurança nisso aí. Beleza? Vou andar um pouquinho aqui que a gente já está no horário. Então, essa sandbox, o que ela faz? Ela está rodando ali e os seus aplicativos modernos estão rodando em primeiro plano. Né? Então, você roda um aplicativo no Windows 8 em primeiro plano, somente por vez, ou ele em tela cheia, ou ele dividido em 2 pedaços, que a gente chama de modo snap, que é um pedacinho da tela aqui do lado direito ou do lado esquerdo com 320 pixels, ou, né, a aplicação que está na frente, você pode chamar uma segunda aplicação, né, como, por exemplo, se eu abro aqui o meu SkyDrive e eu abro aqui o aplicativo de mapas, eu posso ir trocando as aplicações dessa maneira. Né? Então, deixa eu voltar aqui para o... Cadê você? Aqui. Então, o que acontece?
Quando eu coloco a aplicação e ela está rodando em primeiro plano, ela está ativa, eu sei que ela está ativa, ela está rodando ali. Lembra que lá no começo eu falei, pô, que legal, uma das coisas que a gente tem que preocupar quando a gente fala em aplicação móvel é não gastar e queimar a bateria do device do cara, né? Então, por exemplo, tem aplicativo que você roda, cara, que você fala, caramba, meu, tá queimando a bateria, né? Consumindo muito rápido a bateria do meu dispositivo. O que acontece? Como que a gente minimiza esse tipo de processo? Essa nossa sandbox, ela tem um conceito que é a transição de estado. Né? A aplicação está em primeiro plano ou está no modo que a gente chama de modo de suspensão. A aplicação não está no primeiro plano, ficou 5 segundos fora do primeiro plano, ela é suspendida. Quando ela é suspendida, o que acontece? Ela para de consumir processador, para de consumir memória, ela fica congelada, e aí eu economizo bateria, né? E aí uma diferença grande que a gente tem, né? Quando eu volto à aplicação, ela volta com o estado que ela estava antes. Então, ela ficou congelada e ela volta com o estado que ela estava antes. Pô, Daibert, mas isso é ruim. Imagina que eu estou fazendo uma app de rádio e eu quero que o cara não precise ficar na app o tempo inteiro. Quando ela for para modo de suspensão, vai parar de tocar rádio? Não, a gente tem algumas exceções, algumas classes que permitem exceções, como, por exemplo, as de áudio, que permitem, via um conceito que a gente implementa num carinha chamado background task, que quando eu consumo um streaming de áudio e coloco a app em background, a app é suspensa, mas o áudio continua tocando. Então, existe uma mescla disso aí. Só que eu, quando sou o desenvolvedor, eu não controlo quando a minha app é suspensa ou quando ela volta. Quem controla é o usuário fazendo aquilo que eu estava fazendo. Ó. A app voltou, a app voltou, a app voltou. Então, quem controla é o usuário. Só que o que acontece? Quando a gente fala de dispositivo móvel, às vezes a gente está falando em dispositivo que tem pouca memória, né? Às vezes é um tabletzinho barato de R$ 99,00 que vai ter, 512 megas só de memória. E se eu ficar com 1000 apps abertas ali, como é que vai fazer? Meu sistema vai degradar a performance? Não, o sistema operacional controla isso, e o Windows Runtime identifica que o sistema operacional está com pouco recurso, ou seja, pouca memória ou processamento em 100%, por exemplo, e ele vai lá e mata a sua aplicação. Então, por um lado, isso é bom, que evita que você fique gastando, né, memória e processador ali da sua máquina o tempo inteiro, mas, por um outro lado, a sua app some sem o seu controle. Porque ela nunca vai sumir em primeiro plano, né? Obviamente. Né? Eu estou usando aqui, ela some. Não, isso não vai acontecer. Mas se ela está em modo suspenso, ou seja, se ela estava rodando, foi para segundo plano, ficou suspensa, o sistema operacional ficou com pouca memória, o Windows Runtime vai lá e mata a app. Ah, mas, pô, Daibert, eu estava no meio de um processo que eu estava preenchendo um formulário lá, etc., perdi tudo. Entre aspas, sim. Só que a gente tem algumas maneiras de contornar isso, né? Que é by design, ou seja, pela própria implementação do Windows, quando eu saio do modo da aplicação em primeiro plano para modo suspenso, eu posso salvar o estado de todos os controles, né? Colocar aquilo ali no que a gente chama de bag, né? A gente põe aquilo tudo numa sacola e quando eu retorno a aplicação, ela busca tudo daquela sacola e popula de novo. O que eu posso fazer na hora que eu suspender isso? Eu posso salvar essas informações de alguma maneira. Posso salvar num repositório local, por exemplo, num isolated store da vida, para que se a app morrer de alguma maneira, porque ela estava em background e ela foi morta pelo sistema operacional, quando eu abrir a app de novo, ela voltar com todas as informações que eu tinha. Então, isso não é um problema para o usuário final. A gente precisa incluir mais 2, 3 linhas de código lá para poder deixar isso aí redondinho. Então, você que implementa isso aí. Bom, outra coisa importante é que, como cada aplicação ela roda no seu sandbox, né, uma aplicação não troca informação direto com a outra. Ou seja, pô, como é que eu troco a informação de uma aplicação direto com a outra? Ou uma aplicação interferiria na área de memória de outra aplicação? Um vírus faz o quê? Né? Por exemplo, você tem lá um vírus que a sua aplicação está rodando, o vírus vai lá e entra no endereço de memória daquela sua aplicação e faz alguma alteração ali naquela aplicação, ou pega alguma informação dali de dentro. No caso da aplicação Windows 8, como a gente está rodando processo isolado aqui numa sandbox, nenhuma aplicação, mesmo se fosse um vírus, por exemplo, tentando acessar esse cara, ele não consegue entrar no endereço de memória ou no ambiente isolado que esse cara está rodando. Como que eu troco, então, informação entre uma aplicação e outra? É muito comum a gente ver isso hoje, né? Trocar informação entre uma app e outra. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação de cinema
que eu vejo qual sessão que eu quero assistir e, de repente, eu falo, eu quero comprar o ingresso para essa sessão. Mas a aplicação de cinema, ela não vende ingresso. Quem vende ingresso é uma segunda aplicação. Quero fazer com que uma aplicação já passe informações para a segunda aplicação, informando, olha, é a sessão tal, hora tal, no cinema tal, comprar X ingressos. Eu implemento alguns contratos de troca de informação entre aplicações e, via esses contratos, as aplicações conseguem conversar uma com a outra. Então, é bem simples de implementar. Você tem, inclusive, uma interface visual para poder fazer implementação de alguns desses contratos, para que você faça essa troca de informação. Outra maneira é fazer troca via a pasta do sistema operacional. Então, eu posso, por exemplo, salvar o dado numa área de armazenamento de dados da aplicação. É diferente, por exemplo, de salvar em C / alguma coisa. Eu salvo lá naquele AppData. O AppData, ele é uma pasta exclusiva para que as aplicações, ou seja, para aquela sandbox, poder gravar informações. E lá, dentro dessa AppData, existe ali dentro um tipo de informação, um tipo de uma interface que você pode implementar, que você pode salvar também informações nesse isolated store ali, que uma segunda aplicação consiga ler. Então, eu posso trocar informações também via esse ambiente de armazenamento de dados, que não necessariamente é C / alguma coisa. Né? Eu falo lá, olha, salvar os dados dessa minha aplicação, ele já sabe porque esse cara implementa a interface que tem que gravar direto lá no tal do AppData. Beleza? E aí a gente tem dados da aplicação, como, por exemplo, configurações, arquivos, um cachezinho de dados local. Por que isso é legal? Se eu tenho dois dispositivos diferentes, então eu tenho esse meu tablet e eu tenho um outro notebook, e eu instalo a mesma aplicação lá, instalo a mesma aplicação aqui, se eu salvo a configuração do meu aplicativo, então imagine que o meu aplicativo eu possa escolher entre cores. Eu falo, meu aplicativo ele é verde, fundo é verde, ou vermelho. Se eu coloco que ele é verde naquele device, e estou num segundo device, e baixo o aplicativo e instalo, e o padrão dele é ser vermelho, o que acontece? Eu não quero vermelho, eu teria que entrar lá e trocar, falar, quero verde. Putz, aí eu mudei aqui para verde, mudei ali, se eu tiver 10 devices, eu vou ter que mudar nos 10. Se eu salvo a configuração disso nesse AppData, as aplicações Windows 8, via o seu Live ID, que a gente chama, no Windows Runtime, ele tem um carinha que ele faz o seguinte, ele sincroniza a configuração de aplicativo entre dispositivos diferentes. Então, se eu estou nesse dispositivo logado como Oswaldo Daibert, e eu estou num segundo dispositivo e baixei o aplicativo de lá, e eu estou logado lá no Windows também como Oswaldo Daibert, ele sabe que naquele aplicativo lá estava verde, e ele vai mudar automaticamente a cor e as configurações e informações da minha aplicação aqui para verde também automaticamente. Então, ele faz essa troca. Então, se nesse device agora eu mudar para laranja, quando eu chegar naquele ali e ele conectar na internet, ele vai fazer uma sincronia e aquele aplicativo lá vai ficar laranja também. Então, isso é legal, né? Porque o que acontece? Se o cara tem algum arquivo que está ali, ou se o cara tem já um cachezinho local, você pode escolher o que você vai sincronizar, né? Então, você pode garantir que, independente do device que o cara esteja rodando, né, ele vai ter aquela aplicação configurada da maneira correta. Por que isso é legal? Esse device aqui, por exemplo, não é meu, mas se eu logo nesse device com o meu usuário, as aplicações já aparecem na minha tela inicial. Quando eu clico numa aplicação, eu não preciso preocupar, por exemplo, se é o Facebook, se eu tenho que colocar meu usuário e senha lá. Basta eu ter logado no Windows, que a minha aplicação, por exemplo, do Facebook já está configurada lá com o meu Facebook. O meu aplicativo de e-mail já está configurado com a minha conta de e-mail. Então, tudo isso já sincroniza, porque eu sincronizei no meu notebook de trabalho do dia a dia. Então, isso é bem bacana para implementar em aplicações, né? O Windows Runtime que faz isso aí. Desculpa, isso chama, né, que é o roaming profile de aplicações. Né? Você poder ter aplicação fazendo roaming, né, movendo em devices diferentes, baseado no arquivo de configuração. Bom, resumo disso tudo, né, que é o Windows Runtime ele é um ambiente confiável, né, então, porque a gente tem uma instância separada para cada uma das aplicações. Então, mesmo que uma aplicação A aconteça, sei lá, com um problema com ela, ela crashe, ela nunca vai influenciar uma segunda aplicação
moderna, né, uma aplicação Windows 8 nativa que está rodando ali. Acesso a dados é feito de forma transparente, né, como, por exemplo, o SkyDrive. Quero salvar lá no SkyDrive, eu não preciso implementar um monte de API, eu simplesmente chamo lá o file OpenPicker, que ele aparece lá para mim, lá, salvar nos meus documentos, minhas fotos ou SkyDrive. É nativo do sistema operacional. Roaming de dados, que é isso que eu acabei de falar para vocês, né, levar os dados de uma aplicação para outra. Alto desempenho, quando a gente fala assim, né, uma plataforma nativa de alto desempenho, por quê? Porque todas as APIs foram implementadas de forma assíncrona, lembra do fluido? Né? Todas foram implementadas de forma assíncrona, então isso vai garantir que as minhas aplicações nativamente, sem que eu precise preocupar em implementar thread pool, thread, etc. e tal, elas sejam rápidas, sejam livres. Né? Nunca você vai ver a tela de uma aplicação Windows 8, por exemplo, quando você estiver navegando de um lado para o outro, a app travando, ficando, né, de ladinho, assim, tipo meio que parecendo um trem, andando devagarzinho. Não, ela vai estar sempre solta, independente de você ter chamado um cara lá que vai consumir 200 MB no web service e ele não consumiu porque você está no 2G nosso aqui do Brasil. Né? Bom, dei uma resumida assim, queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa, e deixar algumas informações importantes, como, por exemplo, tudo isso que a gente falou, né, vem falando de Windows 8, aplicativo móvel, etc. e tal, a Microsoft tem um centro de treinamento online gratuito chamado MVA, que é o Microsoft Virtual Academy. Via esse TinyURL da vida aqui, né, o aka.ms/MVA, lá nós temos vários treinamentos para o Windows 8, para o Windows Phone, tem treinamento de games para o Windows Phone, tem treinamento para o Windows 8, desde o básico, de como que você cria a conta lá na Windows Store, até de como você monta o ambiente. Né? Qual Visual Studio eu preciso, qual versão do Windows eu preciso, como é que eu faço a migração, né, o update do 7 para o 8, etc. Tem tudo isso lá em português, em vídeos curtos de 5, 10, 15 minutos. A gente tem toda a parte de dicas para designers em design.windows.com. Então, aqui, por exemplo, eu desenvolvo para iPad, eu quero saber como é que eu desenvolveria essa app para Windows 8. Aqui no design.windows.com, ele tem lá um guia que ele mostra uma aplicação iPad, com praticamente todos os controles que é possível colocar no iOS, e porta essa aplicação lá para Windows 8. E ele dá o nome da classe que o cara usa no iOS e o nome da classe que você usaria lá no Windows 8. Então, é bem legal por causa disso. Inclusive, nós, Microsoft, junto com o nosso colega da Nokia, o Marlon Luz, que está aqui na frente, ele vai fazer uma palestra bem legal na trilha de mobile, que é portando apps de outras plataformas para o Windows Phone, que é mais ou menos algumas coisas que a gente tem aqui em design.windows.com, né, que ele mostra lá, assim, no Android era assim, no Windows Phone ficaria assado, etc. E o legal é o seguinte, vocês estão na trilha de .NET, né? Provavelmente na hora da palestra dele, que é 2 horas, né? 1h10 aqui no auditório, provavelmente vocês vão estar, sei lá, na trilha .NET. Só que essa palestra que ele vai fazer aqui tem uma versão resumida que ele já disponibilizou aqui no MVA. Então, está lá, se você quiser fazer. Então, se você puder vir assistir, melhor, porque a palestra é estendida, né, bem mais bacana assistir aqui ao vivo e tal. Mas, se não puder, lá no MVA a gente tem já essa academia disponibilizada. Outro link importante é o dev.windows.com. Lá no dev.windows.com a gente tem 1.500 samples de exemplos, né? 1.500 exemplos de código prontos para o Windows 8. Eu quero desenvolver, eu quero fazer aquele toast notification, aquele negócio que ficou entrando ali o tempo inteiro. Dessa vez, graças a Deus, eu lembrei de desligar, né, o de mensagem, que minha mãe sempre, né, entra ali e fala, oi, e aí? Né, no meio das minhas apresentações. Então, hoje eu lembrei, fui lá na Charme Bar e tem a opção de desligar as notificações, eu fui lá e desliguei a notificação. Então, tem os exemplos disso lá. Então, quero implementar o Live Tile, quero implementar a chamada da câmera, etc. e tal, vou lá no dev.windows.com, tem todos os samples lá, eu posso baixar o pacotão ou cada um dos samples separados. E a gente tem esse aka.ms/win8hack, mas, na verdade, a gente fez um hackathon no ano passado e estava com esse nome aqui, eu esqueci de atualizar. Mas, na verdade, se você for em aka.ms/win8
Grupo Windows 8, a gente já tem lá uma comunidade com 2.000 desenvolvedores que já, do Brasil, né, em português, com 2.000 desenvolvedores que já fizeram app para Windows 8. Então, lá, vocês entrando, é um super fórum de discussão, você posta lá, a galera responde mesmo, o pessoal é super ativo na comunidade. E outra coisa a gente tem um site também que lá no grupo Windows 8, né, aka.ms/grupo Windows 8, que é um grupo lá no Facebook, a gente tem um dos primeiros posts lá que o Vinícius Souza, que trabalha comigo, no meu time também, ele desenvolveu um monte de templates de app, que se você vai fazer a sua primeira app, você pode entrar lá, pegar os templates que o Vini fez, baixa na sua máquina, tem template de e-commerce, turismo, game, tem vários templates lá, bem simples, que você baixa. Então, quando o Vini foi desenvolver esse template, cara, a primeira coisa que ele teve na cabeça foi o seguinte, vai ser a primeira app que o cara vai desenvolver. A gente não precisa fazer nada muito sofisticado, mas tem que ser um negócio bonito, legal, para o cara dar os primeiros passos. Então, tem lá esse template bem simples, com o código comentado em português, troca a imagem, faz isso, faz aquilo e tal, para ajudar vocês a desenvolver as apps, né, as primeiras apps para Windows 8. Legal? Acho que dá para fazer aí umas 2, 3 perguntas. Se alguém quiser, ou se não tiver nenhuma no momento, pode pegar meus contatos aqui, né, o meu Twitter aqui, e me tweeta lá, ou mensagem direta, ou lá no grupo, né, aka.ms/grupo Windows 8, que a gente ajuda vocês, né, não só como começar, passa os links, passa essas informações, responde também algumas dúvidas. Então, a gente tem também, né, então tem o aka.ms/grupo Windows 8, a gente tem o aka.ms/grupo Windows Phone e aka.ms/grupo Windows Azure. São os grupos no Facebook mais ativos em português para as tecnologias da plataforma Windows, né? Windows 8, Phone e Azure. Beleza? Alguém? Alguma pergunta? Diga. A pergunta que ele fez é excelente. A app que você faz para o Windows 8, você pode rodar no Windows Phone, ou a que você fez no Windows Phone você roda no Windows 8? Não, você não roda. Mas a gente tem técnicas para poder reaproveitar código, porque o desenvolvimento tanto para o Windows Phone quanto para o Windows 8 é baseado naquele modelo de MVVM, que é o Model View View Model. E a gente tem na plataforma Windows um componente chamado PCL, que é a Portable Class Library. Essa Portable Class Library é um tipo de projeto no Visual Studio que você cria, baseado também, se você quiser, no padrão de MVVM, por exemplo, mas essa DLL ela é reaproveitável e ela roda tanto no Windows 8, quanto roda no Windows Phone, quanto roda no Xbox 360 também. Claro, né, no Xbox 360 você não vai rodar Windows Runtime, etc. e tal, né? Quanto mais você escolhe, menos APIs você tem ali dentro. Mas se você escolher só o Windows 8 e o Windows Phone, existe 5.000 e... Desculpa, não vou lembrar exatamente o número de cabeça, mas são 3.600 APIs, sendo que 2.400 são para o Windows 8, 600 são exclusivas para o Windows Phone. Então, existe uma interseção. Então, dentro dessa PCL, você coloca esse código que é essa interseção. Basicamente, o que você pode colocar ali dentro? O model e o view model. Então, se você coloca ali dentro o código do model, do view model, entrega isso para um projeto de Windows Phone e um projeto de Windows 8, em teoria, você só faz a view para o Windows 8, a view para o Windows Phone, você tem 2 projetos, mas você aproveitou toda a parte de regra de negócio, etc. e tal, que você deixou ali na PCL. E aí, funciona para o Windows 8 e o Windows Phone. Então, facilita bastante. Lá no meu blog, eu tenho um post que eu detalho bem... coloco bem no nível de detalhe mesmo, como que você pode fazer e começar um projeto já pensado para Phone e para 8. Beleza? Bom, pessoal, obrigado. Né? 1h10, o Marlon está aqui falando de porting de aplicações de outras plataformas para a plataforma de Windows Phone, no caso. Ah, legal. Ó, e outra coisa, na sala mobile, agora, 12:30,
eu e o Marlon vamos estar falando lá também sobre o Windows Phone, sobre uns programas que a Nokia tem, bem bacana, que você desenvolve aplicações para o Windows Phone e tem, não sei, ele vai contar lá X mil downloads e você ganha os aparelhos Windows Phone como desenvolvedor, né? Então é legal dar um pulo lá para vocês conhecerem esse aí que a Nokia está fazendo. Beleza? Obrigado, pessoal.